Faltam 3 anos para sair do ensino superior, né? Já tenho quase 30 anos no ensino superior. Então, e quando o professor Gilson entrou em contato para a gente, iniciamos as conversas sobre essa temática, falamos de algumas questões que me afligem. Hoje, na universidade, também faço parte de um grupo que estuda a educação inclusiva, um grupo de estudos da faculdade com professores e acadêmicas que estão estudando sobre a educação inclusiva. Uma das nossas questões é tratar exatamente da questão da diversidade. Bom, para começar e para falar do assunto a que vim aqui, gostaria de falar com vocês de um texto que eu gosto muito, que é de uma canção da Adriana Calcanhoto, acho que vocês conhecem, A Ciranda da Bailarina, que ela começa assim: procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga e tem ameba. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina, todo mundo tem um irmão meio zarolho. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela. Medo de subir, gente? Ou medo de cair? Medo de vertigem? Quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, quem não tem? Reparando bem, todo mundo tem penteio, sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem. Não é? Para falar de diversidade, eu pensei em começar com esse texto, que é a abertura de um livro paradidático que eu usei muito quando trabalhava com o ensino médio, que chama Viva a Diferença. Vocês conhecem? Já ouviram falar desse livrinho? O autor, ele é um paraplégico, e ele vem tratando de umas questões muito curiosas. Ele vem dizendo, por exemplo, de uma das modelos mais bem pagas do mundo, ela era completamente esculachada na rua que morava, na família e na escola, porque era alta demais, magra demais e não tinha peitos. E aí ele faz outra referência de uma outra pessoa que não tinha bundas. Então ela era esculachada, era toda, né, o bullying reinava nesses lugares. E vem falando das pessoas que perderam as pernas, que não enxergam, que não ouvem, as pessoas que faltam uma parte do corpo, a pessoa que tem uma marca, uma bexiga, uma pereba, uma marca de vacina, né? E todas essas pessoas continuam existindo. Todas essas pessoas continuam fazendo a sua vida. Todas essas pessoas existem, têm história e fazem a história do país e do lugar que elas vivem. Então, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de unidade, nós precisamos pensar um pouco em uma questão muito importante. Primeiro, quem é você? Como é que você lida com o corpo que você tem? Qual o corpo que você tem? É um corpo inteirinho? Falta qual parte? Eu, por exemplo, sou deficiente visual. Sou portadora de baixa visão. Tenho uma lente de contatos dura para corrigir uma parte do ceratocone que tenho. Não posso fazer cirurgias. E vocês muitas vezes vão me ver olhando com a cabeça erguida. Não é porque eu sou arrogante demais, não, eu também sou. Mas é porque eu tenho problema de visão e eu tenho que levantar a cabeça para nivelar o meu olhar. Muita gente não sabe disso, mas eu tenho que conviver com essa diferença. Eu tenho um irmão Down e tenho que conviver com a diferença dele e ajudá-lo a conviver com a diferença dos outros. E aí eu quero perguntar para vocês, quem de vocês não tem alguma diferença aí? Quem é que não tem uma unha encravada? Quem é que não tem por aí, né, aquela marquinha daquela vacina básica que virou uma marcona?
Já viram? Quem é que tem todas as condições de cursar uma universidade, que é capaz de sair de casa sem problemas, não tem problema econômico, não tem problema social, não tem problema de saúde, não tem problema familiar, a família é linda como na fotografia? Quem é que convive com essa questão tão linda? Quando a gente conversa sobre essa questão da diversidade, quando a gente conversa sobre essa questão da unidade, muitas vezes partimos de um ponto que as pessoas querem colocar como o igual sendo homogêneo. E a homogeneidade muitas vezes nos leva a uma situação de não percepção do outro na sua diferença. E aí nós vamos dar uma olhadinha no vídeo, né, professor? Então, gostaram? Eu considero esse vídeo um chamado para a gente perceber as diferenças que a gente não observa e que a gente considera o outro muitas vezes incapaz. Ele não é capaz de fazer porque falta um braço. Ele não é capaz de fazer porque faltam as pernas. Ele não é capaz de fazer porque não vê, porque enxerga pouco, porque não fala direito, não articula bem as palavras, porque não é capaz. Quando eu estava na educação física, eu tinha um aluno que era paraplégico, ele era ex-campeão de atletismo, na cadeira de rodas, foi ex-campeão em Sydney, na Austrália. Ele tinha 3 filhas e levava as filhas no triciclo para cuidar delas na escola. A esposa dele estudava de noite também e ele levava as meninas, uma em cada perna nesse triciclo, chegava, descia, de cima do triciclo descia a cadeira de rodas, colocava todo mundo de novo em cima da cadeira e ia até na sala. Lá na sala ele chamava um colega, o colega descia as meninas, ele tirava a roda do lado da cadeira, entrava, colocava a roda de novo e fazia aula como ninguém. Nas aulas práticas, muita gente ficava extremamente desgastado e ele, na maior, sem problema. Ia para a piscina, ia para a quadra, ia para a pista de atletismo na sua cadeira de rodas. E o dia que faziam aulas práticas, com vendas nos olhos, com algum membro amarrado para fazer as aulas práticas, que o professor fazia isso, os alunos ficavam desesperados e ele orientava. Assim, dessa maneira e dessa outra. E ele dizia, a mim mesmo ele disse, você acha que eu sou deficiente só porque eu não tenho as pernas, professora? E aí eu pergunto para vocês, somos deficientes porque falam um pedaço? Vamos lá, professor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da individualidade e da diversidade. Fui atrás de alguns significados, considerando que precisamos de ir à origem das palavras, daquilo que orienta para o nosso trabalho, para o nosso entendimento. Quando a gente pensa em individualidade, nos reportamos aos conceitos liberais e neoliberais de indivíduo. E quando falamos de indivíduo, muitas vezes tratamos essa pessoa, esse sujeito, como alguém que é um indivíduo, mas dentro de um status tal que ele não se aproxima mais de ninguém. Ele não consegue estar com o outro, porque enquanto indivíduo, nós já fazemos com que ele nasça dentro de um pedestal, dentro de um lugar que é só dele. Quantos de nós cria um castelo dentro da nossa casa para receber nossos príncipes e princesas e já colocamos na porta para eles? Só entre se for convidado, bata antes de entrar. E ele tem dias de nascido. Então essa individualidade, ela pode ser definida como um conjunto de atributos que constitui o quê? Aquilo que é original, aquilo que pode ser único de uma criatura. Mas dentro dessa perspectiva, nós queremos perceber que essas características servem apenas para distinguir as características dessa pessoa e somar essas características com a sua condição humana. Porque quando nós tratamos de diversidade e de unidade, nós precisamos colocar esse homem dentro de uma perspectiva de humanidade para realmente entendermos
diferenças e até as contradições. Então, quando falamos de individualidade, não queremos perceber dentro do status do conceito liberal ou neoliberal. Ainda pensamos na individualidade como toda criatura que se individualizou, tornou-se um ser homogêneo, pois não mais procura comparar-se com os outros, admite-se a sua singularidade. Muito bem, se tomamos dentro da perspectiva da educação, o que prevalece é a questão da singularidade. Vocês que trabalham com escola, eu que trabalho desde 13 anos com escola, em algum momento vocês conseguiram uma turma homogênea? Em algum momento vocês encontraram alunos iguais? Em algum momento vocês lecionaram, ensinaram algum conteúdo e todos aprenderam de forma igual? Dentro do conceito de igual que nós estamos querendo que as coisas muitas vezes aconteçam. O que é igual? É homogêneo, sem diferença, sem nenhuma ruptura, nada. Ali, nessa perspectiva também precisamos dar uma olhada na diversidade. Diversidade pode significar variedade e convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si em determinado assunto ou situação. É uma ideia ligada aos conceitos de pluralidade, de multiplicidade, de diferentes ângulos de visão ou de abordagem, heterogeneidade e variedade, comunhão de contrários, de interseção de diferenças ou ainda de tolerância mútua. Quando eu trato da diversidade e falo no mundo que nós estamos vivendo, uma vez, e vou trazer isso agora, uma vez sendo vice-governadora do Embraci em Goiás, Embraci Rio Verde, se eu falar isso diferente, eu tenho que ser demitida do meu cargo de vice-governadora, de um instituto que faz campanhas, que divulga internacionalmente, nacionalmente, todas as ações, todos os atos, todas as campanhas, todas as produções que valorizam a cultura, o bem viver e a paz no mundo e com as pessoas. Se eu falar de diversidade sem tratar do Embraci, eu estou falando contra mim. Essa diversidade que traz para nós essa comunhão de contrários, nós estamos trazendo para cá, para essa discussão, o quê? Comungar significa fazer juntos. E quando fazemos juntos, nós consideramos as diferenças não para separar, não para, de alguma forma, divorciar ideias, pessoas, trabalhos ou ações. Inclusive nas comunhões entre as pessoas, no casamento, por exemplo, ninguém casa com igual. Não é? E é na diferença que nós vamos nos acertando, nós vamos fazendo aquilo que é necessário para que a vivência se estabeleça. Vamos trabalhar em algum lugar. A comunhão que é estabelecida naquele lugar não é uma comunhão de iguais, é uma comunhão de diferentes idades, de diferentes discursos, de diferentes posturas. Nessa pluralidade de concepção, de ações, de conceitos, de atitudes, de razões, nós vamos convivendo a partir do momento que nós estabelecemos uma palavra espetacular que vocês devem ter observado em Delors: a tolerância, a convivência.